tudo que você é gestor, você que tem um time de vendas, precisa saber para tirar o sim do seu cliente. Por que tirar o sim? Por que o sim? Por que eu dei esse título para essa live? Gurias e meninos, meninas e meninos, gestores e gestoras, por que eu resolvi falar sobre o sim com vocês? O sim é música para os nossos ouvidos, por isso comecei essa live com música hoje também. Quando a gente consegue tirar o sim do cliente, na verdade, tudo que a gente faz, quando a gente trabalha com vendas, todo o nosso empenho, toda a nossa empolgação em atender, é porque no final a gente quer ouvir o derradeiro e vou dizer assim, libertador sim do nosso cliente. É por isso que a gente se capacita, é por isso que a gente se desenvolve, é por isso que vocês estão aqui, porque a gente quer tirar o sim do nosso cliente. Porque para um vendedor o sim é música nos nossos ouvidos, né? O sim é o cliente dizendo, pode entrar, pode vir que eu confio em ti. O sim é o cliente dizendo, em outras palavras, pra gente, cara, eu acho que você é a opção certa. Eu acho não. Eu já tenho certeza que você é o melhor no que você faz. E por isso você é a minha escolha. Entende como é profundo? Como o sim pode... Por que o sim é tão importante pra gente? O sim, a voz do cliente dizendo sim, eu vou levar... em outras palavras, você escutar, cara, continua no que você tá fazendo, continua que você tá no lugar certo, continua mesmo que todo mundo esteja dizendo, o que você quer vendendo? Tem tantas outras coisas para fazer, né? Continua porque você tá fazendo bem, tá entregando com excelência, porque, gente... Ninguém hoje, nos dias de hoje, que não entrega com excelência, consegue tirar o sim do nosso cliente. Nosso cliente está treinado, doutrinado, mais esperto do que nunca. Então, se você consegue o sim, é porque você é realmente muito bom, muito bom. E isso soa como música nos teus ouvidos, certo? E aí, tem algumas coisas que nos aproximam e que principalmente aproximam o nosso time de vendas do sim, dessa música que a gente tanto quer ouvir. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês aqui nessa live. Então, se você conhece algum gestor que também tem um time de venda, se você tem um amigo empreendedor aí que também vai para a linha de frente, que faz tudo no seu negócio e inclusive vende, chama ele para vir para cá, manda um aviãozinho aí, porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar hoje aqui vai fazer toda a diferença na tua venda. Certo? Vamos começar? Então tem algumas coisas que nos aproximam do sim do nosso cliente. E a principal, se tem uma coisa que verdadeiramente nos aproxima sempre do sim do nosso cliente, é a gente entender de uma vez por todas que a gente precisa parar de falar o que a gente faz e começar a falar no que a nossa solução é capaz de gerar. Entende? Parar de falar no que a gente tem, no que a gente faz, na parte técnica do nosso negócio, da nossa entrega, do nosso produto e serviço e começar a definitivamente falar na tal da transformação, porque é isso que o nosso cliente busca, é isso que o nosso cliente procura. E aí, eu trouxe 2 exemplos práticos aqui, porque falar parece fácil. Como que a gente faz isso na prática, Karine? Como que a gente consegue parar de falar do que a gente faz, do que a gente tem, e quando a gente faz isso, a gente fala de característica e benefício, isso é importante, mas começa a falar da transformação, que é isso que você tanto fala. Como que eu faço isso na prática? Vamos dar um exemplo aqui. Esses dias entrou uma moça aqui e me pediu algumas recomendações, porque ela trabalhava com a linha de perfumaria, de um time de vendas que vendia perfume. Vamos fazer de conta que você vende perfume. E aí, o que eu preciso te dizer? Num primeiro momento, quando você está diante do teu cliente, o teu cliente não quer saber se aquele produto, aquele perfume que você está vendendo para ele foi o campeão de vendas na tua empresa. O teu cliente, no primeiro momento, ele não quer saber se a essência extraída desse perfume veio de uma orquídea que dá lá numa montanha em não sei que país e que as flores abrem só uma vez por ano. Isso tudo faz parte do fechamento.
E quando você começa a mostrar o teu produto já trazendo isso, você pula todas as outras etapas. Todas as outras etapas. E aí que tá o grande erro. Então, olha só, ao invés de você, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui agora, do perfume, ficar falando da flor, da orquídea, não sei das quantas, e por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso, vendedores já tentaram me vender perfumes, falando da raridade da essência, que era não sei da onde, do fato dele ter ficado o perfume número 1 do Brasil em vendas, e isso, sinceramente, não faz a mínima diferença para o teu cliente. Sabe o que o teu cliente quer saber? Quais são as sensações que essa flor que dá lá em cima daquela pedra, não sei aonde, que abre uma vez por ano só, é capaz de causar nas pessoas, que faça com que ele tenha vontade de fazer parte do grupo de pessoas que vai sentir essas sensações. Entenda que a abordagem é diferente. Entenda que aqui eu não estou falando de característica, de diferencial, de nada disso, só da transformação. Vamos para mais um exemplo prático? Gente, você sabe que a minha trajetória na venda começou vendendo sapatos, né? Vendendo calçados. Quem tá aqui me acompanha há mais tempo. Quem aí sabe da história do tamanco, levanta a mão. Quem ainda não sabe, vai escutar. Mas bora lá. Tá uma conversaiada aqui na rua, vocês estão escutando? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo do sapato, então. Imagina que você é um vendedor de sapatos. E você tem um sapato preto masculino tradicional. Sapato preto tradicional masculino. E o teu sapato custa mais caro do que o do teu concorrente. Imagina que o teu cliente chega e você começa a falar do seu produto. Olha só, esse sapato que eu tenho para te vender, esse sapato preto, além de ser um modelo extremamente tradicional, que você pode usar ele em várias ocasiões, ele também é de uma marca super conceituada. E tem um detalhe, esse sapato, ele é todo feito à mão. A costura dele é toda feita à mão. Alguma coisa de errada nisso? Não. Mas isso é fechamento. De novo, quem aqui já não passou por essa situação, que o vendedor começa pelo fechamento? Isso é fechamento. A técnica é a mesma. O que você precisa contar para o teu cliente para te aproximar do sim? Imagina só, por que a gente fala da transformação? Para começar a colocar o sim na cabeça do cliente já desde o início da conversa. Então eu te pergunto, o que é que um sapato feito à mão causa ou traz para a vida das pessoas que fazem parte desse grupo, desse seleto grupo de pessoas que tem a oportunidade de calçar esses sapatos? O que esse sapato é capaz de gerar na vida das pessoas em relação a conforto, sei lá o que você vai argumentar, vai depender da tua marca, que vai fazer com que esse cliente que esteja ali na tua frente queira fazer parte desse seleto grupo de pessoas. Mais uma vez, falo da transformação, não da qualidade, não do benefício, não dos diferenciais, não dele ser uma marca extremamente reconhecida, não dele ter sido costurado à mão. Entende a diferença? Quando eu começo a falar da transformação, já logo no começo da conversa, as chances são muito maiores de que você consiga tirar um sim do cliente, porque inconscientemente você já começa a fazer o cliente sentir as sensações ou se ver usufruindo daquele benefício. Você nem chegou no benefício ainda, mas o cliente já começa a se perceber na condição de quem tem a oportunidade de desfrutar do teu produto ou serviço. Faz sentido para vocês a diferença? Faz todo sentido. E isso é o que o teu time precisa saber de largada, de antemão, para começar o teu discurso de venda, para começar já na abordagem, a ganhar a confiança do cliente. Isso é fundamental. E aí, o que eu queria colocar para vocês?
Como que a gente faz isso, Karine? Isso é simples? Não, não é simples. A gente está falando aqui de mudar a percepção do cliente. Para a gente mudar a percepção do cliente, a gente precisa primeiro mudar a nossa, em relação ao produto, em relação ao serviço. Como que a gente faz isso? Olhando para a nossa solução com outro prisma. Olhando para nosso produto e serviço com outros olhos. Olhando de fora. Olhando de fora. E tendo outro entendimento. Ressignificando aquilo que até então era só um sapato preto. Era só um sapato preto. Como que a gente faz isso, Karine? Muito simples. Chama teu time aí, papel e caneta na mão, que isso precisa ser anotado. Porque senão, olha, o que a gente não anota vira fumaça e aí já era. Pega aí teu time, se teu time não tá contigo, anota aí amanhã de manhã na reunião que você faz, eu acredito que você faça com o teu time, traga esse conhecimento, compartilhe com ele, porque conhecimento é para ser compartilhado, distribuído, pulverizado, não é para ficar guardado, certo? Papel e caneta na mão, vamos ao início. Como que a gente faz? Qual é o primeiro passo para a gente começar a comunicar? Olha só, vendas é 20% técnica, 80% mentalidade. A gente vai mudar a nossa mentalidade, a gente vai usar técnica, mas vendas é 100% comunicação. E aqui, nessa live de hoje, a gente vai mudar a nossa forma de comunicar. Para isso, a gente vai usar técnica e mentalidade, mas a gente vai focar na comunicação, certo? Me deu até calor aqui agora. Papel e caneta na mão, número 1. A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir mostrar para o teu time o caminho para que ele pare de falar só de característica, produto, característica física, característica visual do produto, serviço, e comece a falar da real transformação que ele pode gerar na vida daquele que te der o sim, é você fazer a seguinte pergunta para você, porque depois você vai externalizar isso sem perceber no seu discurso de venda. Então, número 1, anota aí. O que na vida do seu cliente mudará depois que ele te der o sim e levar o teu produto para casa? Profundo, mas necessário. Anota aí. O que na vida do teu cliente vai mudar depois que ele te der o sim e levar isso que você tem aí para vender para casa? Você já olhou com esse olhar para o teu produto e serviço? Eu sei que quem está aqui vende plano de saúde, vende óculos solares, né? Quem mais está aí? Conhecimento, vi que o pessoal vende também, independente do que você vende. Independente. O que é que muda na vida do cliente que te der o sim e que levar a tua solução, ou melhor, a tua transformação para casa? Primeiro ponto, para você começar a mudar o prisma, mudar o seu ponto de vista e começar a comunicar a sua transformação de uma forma diferente. Segundo ponto, vamos lá. Quais são as dores? E aí quando a gente fala de vendas, a gente fala muito disso. Quais são as dores e as dificuldades que o teu cliente tem hoje, neste exato momento? De novo, quais são as dores que o teu cliente, as dores e as dificuldades que o teu cliente tem hoje, neste exato momento, e que se ele te der o sim, a vida dele vai ficar mais leve, mais prazerosa, mais divertida, enfim, muito mais gostosa. Número 2. Responda aí para você. Se treine sua mentalidade, treine sua comunicação. Isso vai fazer todo sentido no seu processo de persuasão, na condução da sua venda. Número 3. Muito parecido, por isso que você tem que pensar. Número 3. Quais os problemas do seu cliente desaparecerão? Quais os problemas que o seu cliente tem hoje e que depois que ele te der o sim, desaparecerão? Até me escabelei. Quais? Anota aí pra ti. Eu duvido que você e seu time de venda tenham olhado pro teu produto desse jeito. A gente começou essa live falando de um sapato preto. Então me diz, quais os problemas que tem uma pessoa que vem comprar um sapato preto tradicional e que é mais caro ainda na tua loja
resolve quando ela te dá o sim. Resolve imediatamente. Pensando, é pra fritar o miolo mesmo. Bora lá. Não termina por aí, nós vamos continuar. Número 4, papel e caneta na mão. Quais são os ganhos, os prazeres, né? Os ganhos prazerosos que existe uma vez que o cliente te der o sim? Quais são os ganhos prazerosos que o cliente vai ter uma vez que ele te der o sim? Quais são os ganhos de um cliente que opta por você? Anota aí no seu papelzinho. Quais são os ganhos? Já parou para pensar? Quais são? Anota aí. Te blinda. Número 5. O que de ruim acontecerá na vida de um cliente que não te der o sim? O que de ruim acontece na vida de um cliente que não te deixar entrar na vida dele? Que não te der passagem? Que não te der permissão para resolver o que tira o sono dele todas as noites? O que de ruim pode acontecer na vida de um cliente que não te der o sim? Responde aí pra ti. Transformador. Você consegue imaginar como fica a condução de um vendedor que tem clareza dessas perguntas? Você consegue imaginar como fica a habilidade de dar direção para um cliente? De um vendedor que consegue ter firmeza na hora de comunicar isso que a gente está respondendo aqui agora? O cliente só pergunta, onde que eu assino? É exatamente assim. Não é balela, é fato. É fato. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é responder essas perguntas que eu estou te trazendo aqui. Certo? Não terminou? Número 6, anota aí. O que o cliente deixa de ganhar quando ele te dá um não? Até agora nós falamos de sim. Olha só, muito parecidas. Perguntas parecem iguais, mas as respostas são diferentes. Primeiro eu te perguntei, o que de ruim acontece na vida de um cliente que não te dá o sim, que não te dá permissão de entrar na vida dele? E agora eu te perguntei, o que ele deixará de ganhar caso ele não te dê o sim? Bora botar a cabeça pra fritar aí. O que ele deixará de ganhar caso ele não te dê o sim? Número 7. Última pergunta. Fui boazinha, tá? Só 7. Vamos pensar com mentalidade de empreendedor agora? Todo vendedor é meio empreendedor ou muito empreendedor, né? Empreendedores, vendedores são criativos, comunicativos. E o empreendedor, ele tem uma característica que é comum entre todos os empreendedores. Alguém arrisca aí? Empreendedores têm uma capacidade incrível de pensar a longo prazo. E agora, nesse momento, quando você estiver na frente do seu cliente e você quiser encurtar a distância entre você e o sim que você quer tirar do seu cliente, que você quer ganhar do seu cliente, você precisa fazer essa pergunta. Nesse momento você precisa colocar sua roupa de empreendedor, vestir sua capa de empreendedor e pensar: a longo prazo, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer a longo prazo na vida de um cliente que optar por não te dar o sim hoje, agora. Olha só, a longo prazo, o que pode acontecer ou o que provavelmente vai acontecer na vida de um cliente que optar por não te dar o sim hoje, agora, quando ele estiver agora na tua frente. Mentalidade empreendedora.
É claro que você não vai falar isso declaradamente para o seu cliente, até porque, dependendo da situação, dependendo do seu produto, da sua entrega, o cliente vai perguntar se você está rogando praga para ele. Não é isso que você quer. Mas, se você tiver essas respostas treinadas com você, na sua mentalidade, você vai inconscientemente comunicar isso para o seu cliente. E o seu cliente vai entender o que você está querendo comunicar para ele. E aí, faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa última pergunta, para mim, é a principal de todas. É a principal de todas. Lilian chegando, Gica também, duas baita vendedoras aí. Última pergunta, então. Vou repetir, em homenagem às gurias que chegaram. Última pergunta que você deve fazer para você mesmo, que você vai responder para você mesma, para você mesmo, meninos, para que você consiga encurtar o caminho entre você e o sim do seu cliente. Pensamento empreendedor. Em um longo prazo, a longo prazo, o que acontecerá provavelmente na vida de um cliente que não te der o sim agora? Se responda essa pergunta. Gente, esse é o tipo de assunto que provavelmente a gente não vai conseguir sair de uma reunião com todas as respostas. É o tipo de assunto que dá muito pano para manga, porque a gente está falando aqui de mentalidade, de mindset, né? De várias coisas que envolvem a comunicação do nosso time de vendas. Então, tem certos assuntos que a gente precisa ir trazendo aos poucos. Eu trouxe 7 perguntas. Aqui nós temos tema para 7 reuniões. Aqui nós temos assunto para 7 abordagens diferentes para desenvolver o nosso time. Poderia fazer uma live sobre cada uma dessas perguntas que eu trouxe aqui para vocês. Sabe por que eu não fiz? Porque, caramba, gente, a gente não tem tempo. A gente precisa juntar o time e botar todo mundo para pensar. A gente precisa montar o time e montar uma nova estratégia para ontem. Para ontem. As coisas estão acontecendo. Ou melhor, as coisas não estão acontecendo. E a gente precisa fazer acontecer. Então, eu não tenho 7 semanas para ensinar isso para vocês. Talvez futuramente eu retome esse assunto e mastigue cada uma dessas perguntas. Mas aí, 7 semanas são 2 meses e meio. 2 meses. Um pouquinho menos. E a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa importante que com certeza vai mudar a mentalidade, a postura, a comunicação e principalmente a parte técnica do teu time, que a gente precisa encurtar caminho. Então, por isso eu trouxe hoje as 7 perguntas para vocês. Gente, eu queria dizer para vocês assim, ó, que do fundo do coração, você precisa juntar o time e quebrar algumas crenças, algumas regras que a gente tem em relação ao nosso produto, serviço e começar a olhar para ele com outros olhos. Porque é só assim que a gente vai conseguir também começar a olhar para o nosso cliente de outra maneira. E a gente precisa fazer isso. E a mesma coisa quando nós lideramos um time de vendas. A gente também precisa começar a olhar para o nosso time com outros olhos. Porque senão a conta não vai mais fechar. Ela já não está mais fechando. A gente já viu isso. Então a gente precisa mudar. Certo? Gente, tirem um tempo e respondam com o time de vendas de vocês. Se vocês são sozinhos, respondam para vocês. Eu respondo essas perguntas para mim com muita frequência. Respondam para vocês. Tendo clareza dessas perguntas, vocês vão ver como vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês na hora de negociar com o cliente. Vocês vão ver como vocês vão ter muito mais segurança na hora de persuadir um cliente. Gente, eu adoro falar de persuasão. E sabe por que eu adoro falar de persuasão? Justamente porque o que eu acabei de falar, porque eu adoro desconstruir e construir de novo. E as pessoas têm pânico da palavra persuasão, porque acham que persuadindo você vai mentir, vai tirar algo de alguém, vai fazer as pessoas fazerem o que elas não querem, vai hipnotizar, vai entrar na mente, esse termo é muito usado, vai entrar na mente de alguém e vai fazê-la fazer algo que só te beneficia, quando não. Persuasão é técnica indispensável para um vendedor.
Um vendedor que tem poder de persuasão, ele tem a habilidade de conseguir levar e direcionar o cliente para a melhor decisão para o cliente. Isso é persuadir, é direcionar, é dar direcionamento. Lembra, gente, vendas é relacionamento com direcionamento. Se você não sabe persuadir, você não sabe direcionar. Se você não sabe direcionar, teu cliente fica sem saber qual é o próximo passo. Sem saber qual é o próximo passo, o teu cliente sai porta fora. Pior ainda, te dizendo que vai voltar. Só que ele não volta. E sabe por que ele não volta? Porque ele te procurou, porque ele estava no escuro, precisava de luz. Porque ele não estava enxergando qual era o caminho. E ele acreditou que você fosse a pessoa. Só que quando você não direciona, você continua deixando o cara no escuro. E aí ele vai buscar outra pessoa. Ele vai buscar outra pessoa para acender uma luz, o farol, enfim, para iluminar o caminho que ele já não sabe mais qual é, que ele já perdeu de vista, certo? Então, por isso, é super importante e a gente precisa sim aprender a persuadir, mas a gente só vai aprender quando isso for bom, agradável e justo pra gente, a gente entender a importância. E a gente só consegue fazer uma coisa quando a gente desfaz a ideia, a imagem ou a compreensão distorcida que a gente tem dela. Persuadir não tem nada de errado, bem pelo contrário, é fundamental, é necessário para que você direcione e conduza o seu cliente. Então, se você tem consciência e clareza dessas 7 perguntas, a sua persuasão ela fica muito mais clara, muito mais fácil, muito mais objetiva. Por isso que você precisa se perguntar e se responder essas perguntas. Com essas perguntas na ponta da língua e treinadas na mentalidade de um vendedor, ele com certeza encurta caminho e chega muito mais perto do sim do cliente. De novo, que é música para os nossos ouvidos, que é só o que a gente quer, que é a aprovação de que a gente está fazendo certo, que é o cliente dizendo, ok, você é bom, pode entrar. É isso que a gente quer. Então, por isso que a gente precisa ter essa visão diferenciada do nosso produto, serviço, enfim, para que a gente consiga melhorar e mudar a nossa comunicação. O cliente só vai comprar quando a gente se fizer entender, né? Quando a gente comunicar, é a habilidade de se fazer entender. Fazer entender que nós somos necessários e que o cliente precisa nos dar sim. Ele precisa nos autorizar a entrar na vida dele, porque a gente tem nas nossas mãos uma transformação incrível, incrível. Algo capaz de fazer ele parar de perder noites de sono. Algo que pode fazer a vida dele se tornar muito mais leve, prazerosa, tranquila e muitas vezes feliz. Basta vocês treinarem para conseguir comunicar isso para o cliente de vocês. Certo, gente? 7 perguntinhas básicas, então. 7 temas para reuniões, para você que tem um time de vendas. 7 assuntos que precisam ser abordados, treinados e colocados em prática, porque assim, chega de perder venda. Chega de perder oportunidade de negócio. As oportunidades estão aí. Se você não agarra, alguém agarra, elas não somem. Certo, gente? Beijo no coração. Até mais. Tchauzinho.